Amém? Então abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículo 21. Evangelho de Marcos 15, versículo 21. Se você puder, coloque-se de pé. Vamos fazer a nossa leitura. Todos acharam? Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Está escrito assim: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Agora eu falo e você repete. E obrigaram a Simão Cirineu. Mais forte. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Quantos creem que essa aqui é a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que, eu creio que a palavra de Deus ela tem o poder de mudar a minha e a tua história. Eu creio que o simples fato de nós lermos a palavra de Deus é o suficiente para que Deus ele venha mudar a história da nossa igreja. Você crê? Se você crê, então dê a melhor salva de palmas que você já deu à palavra de Deus. Ó Pai querido, Pai amado, Pai, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha falar através de mim, Senhor. Ó Pai, quem sou eu para poder ministrar a Tua palavra, Pai? Eu sou apenas um canal, uma ponte, Deus. Mas nesse momento eu quero te pedir que o Senhor venha ter misericórdia, Deus, e que o Senhor venha usar a minha boca para poder falar com os Teus filhos, ó Deus. Fale a cada coração aqui que veio buscar uma resposta, que veio buscar uma direção, ó Pai. E que a Tua palavra ela possa penetrar nos nossos corações, ó Pai, e possa produzir o resultado, no nome do Senhor Jesus Cristo. E todos que creem, digam amém. Podemos assentar. Amém? Bom, querido, nós estamos aqui no Evangelho de Marcos, falando de um homem chamado Simão Cirineu, né? Nós estamos acostumados a falar sobre Simão, mas esse Simão Cirineu é um outro Simão, um Simão que quase não é mencionado, quase nós não falamos sobre ele. Mas Simão Cirineu não porque o seu nome era Cirineu, mas porque todas as pessoas que habitavam numa cidade chamada Cirene, uma cidade que ficava no norte da África, eram apelidados com o nome de Cirineu. E diz a palavra de Deus que certa vez Simão Cirineu, ele vinha do campo e os soldados obrigaram a Simão a carregar a cruz de Jesus. Mas o engraçado é que quando eu estudava a história de Simão Cirineu, eu comecei a me perguntar, eu falei, o que Simão Cirineu, um homem que era da África, ele fazia em Jerusalém? Um período em que era comemorado algumas tradições essas como festa de Pentecoste, a festa do Jubileu e uma das principais festas dos judeus, que era a festa da celebração da Páscoa, a festa do Pessah, passagem da morte para a vida. Eu fiquei me questionando o que Simão Cirineu ele fazia lá em Jerusalém. Ele era um africano, ele era da África. E para que nós venhamos entender o que Simão ele fazia de fato lá em Jerusalém, então eu quero voltar aqui a 1000 anos atrás. Lá na história que fala no livro de 1 Reis, no capítulo 3, no versículo 3, fala sobre um rei chamado Salomão. E certa vez esse rei, ele oferece a Deus cerca de 100 holocaustos. E Deus então ele vai se agradar com o sacrifício de Salomão. E vai aparecer para Salomão em sonho e vai dizer, olha Salomão, peça aquilo que você quiser a mim. E Salomão ele fala, Senhor, eu tenho o grande privilégio de assumir o reinado que o meu pai Davi, ele construiu. O que é que eu poderia pedir a ti? Senhor, eu me sinto uma criança governando esse povo tão grande, o povo de Israel. Então o que eu quero pedir ao Senhor é que o Senhor me encha de sabedoria. E diz a palavra de Deus que Deus ele se agradou com aquilo que Salomão ele pediu a Deus. E Deus encheu Salomão de sabedoria. Mas só que a sabedoria de Salomão era tanta que
as pessoas começaram a comentar em outras cidades, em outros continentes, em outros países. Eles comentavam: olha, em Israel existe um rei que foi ungido por Deus. E esse rei, ele é dotado de uma sabedoria. E essa notícia, ela foi chegar até uma rainha, que fala lá no livro de 1 Reis, capítulo 10, versículo 1. Uma rainha chamada Rainha de Sabá. E o povo comentava sobre Salomão. Dizia que em Israel existia um rei que era dotado de uma tremenda sabedoria, e que existia um Deus todo-poderoso sobre a vida desse rei. Essa rainha de Sabá, depois de ouvir sobre a fama de Salomão, ela cria uma grande curiosidade. Ela fala: peraí, eu quero ver a veracidade do que as pessoas dizem. Eu quero ver se o que as pessoas falam acerca desse rei é verdade. Eu vou viajar para Jerusalém e vou testar a veracidade disso. E diz a palavra no versículo 1 do capítulo 10 de 1 Reis: e ouvindo a fama de Salomão acerca do Senhor, veio lhe provar com pergunta. E uma coisa que eu aprendo aqui nesse versículo, querido: essa rainha chamada Rainha de Sabá, ela não foi para Jerusalém por causa de Salomão, mas o versículo diz que ela foi porque ela ouviu acerca do Senhor que estava com Salomão. Você não veio aqui nessa noite por causa de mim, ou por causa do pastor Tiago, ou por causa do Cláudio. Ou você veio aqui nessa noite porque você veio acerca de Deus. Você veio aqui porque você talvez veio buscar uma resposta, ou você veio buscar um milagre, uma cura. Eu quero dizer nessa noite, querido, Deus, você há de receber aquilo que você veio buscar nessa noite. E aquela rainha chamada Rainha de Sabá, ela chega até Jerusalém e traz ouro para Salomão como presente. Aquela rainha, ela traz madeira. E com essas madeiras de Salomão, ele vai construir mais tarde o templo que nós conhecemos como o Templo de Salomão. E aquela rainha, ela vai fazer uma declaração nesse versículo de 1 Reis, no capítulo 10. Ela vai dizer: olha, o que as pessoas falam acerca de Salomão não é nem a metade do que os meus olhos eles acabaram de ver aqui. Salomão, ele tinha muito mais do que as pessoas falavam acerca dele. E uma coisa que eu aprendo também, querido: você vai ser reconhecido, você vai ser conhecido, porque você vai ser um referencial da glória de Deus. Você vai ser conhecido pelos milagres que Deus ele vai fazer na tua vida. Você vai ser conhecido pelos milagres que Deus ele há de fazer na tua família, pela transformação que Deus ele há de fazer na tua casa. E assim as pessoas vão saber: olha, eu quero servir o Deus dela. Eu quero saber que Deus é esse que é capaz de transformar uma vida, que é capaz de transformar uma história. E essa rainha de Sabá, depois de ela conhecer o rei Salomão, então ela volta para a África. Ela era da África. E depois de ela voltar para a África, ela faz um decreto. Ela fala: olha, a partir de hoje, vamos quebrar os altares. A partir de hoje, nós iremos servir unicamente ao Deus de Salomão. Uma coisa eu aprendo aqui também, querido, com isso: existem coisas na nossa vida que, para Deus ele sobressair na nossa vida, precisamos destruir alguns altares que nos atrapalham no nosso dia a dia. Wellington, que altar é esse? Precisamos destruir o altar da soberba, o altar da arrogância, o altar da mentira. Precisamos destruir os altares que atrapalham a glória de Deus ela transparecer no nosso meio, a glória de Deus transparecer na nossa casa. Precisamos deixar que o único altar que esteja erguido é o altar para Deus. Existem pessoas que erguem altar até mesmo para a humildade. Existem pessoas que dizem: olha, eu sou tão humilde, mas tão humilde, que não existe ninguém mais humilde do que eu. E aí se ergueu um altar para a humildade dela. Mas aquela rainha de Sabá, ela faz um decreto: olha, destrua todos os altares. Vamos servir ao Deus de Salomão. E era por isso que era de costume algumas tribos da África viajarem para Jerusalém
para fazer sacrifício, porque aquela rainha de Sabá, ela trouxe esse costume para a África. E aquele Simão Cirineu, ele estava ali então, para cumprir uma tradição, comemorar a Páscoa, que significa a passagem da morte para a vida. Todos nós sabemos que a Páscoa ela deu origem a partir da 10ª praga que Deus ele vai lançar ao Egito. E Deus ele dá uma ordem: olha, vocês vão matar um cordeiro, um primogênito, sem mácula, sem mancha, e vocês vão colocar o sangue desse cordeiro nas umbrais das portas. E à meia-noite passará o anjo da morte, e a casa que não tiver o sangue do cordeiro morrerá a todo primogênito. E foi daí que deu origem a Páscoa. E era de costume, desde essa época, todo ano, se comemorar a Páscoa. Mas, Wellington, como era comemorado a Páscoa? Eu vou explicar para você. O sacerdote, ele pegava um cordeiro, e ele colocava debaixo dos seus braços. E conforme ele ia andando até o altar, ele ia dando um tranco sobre o altar com a cabeça do cordeiro debaixo dos seus braços. E se por acaso aquele cordeiro ele viesse a berrar, então não era um cordeiro, era um bode, e não era sacrificado. Mas agora, se aquele cordeiro ele ficasse em silêncio, então era um cordeiro. E outra coisa eu aprendo aqui também: cordeiro que é cordeiro, ele passa por prova, mas ele passa sem murmurar, ele passa sem reclamar. Quem reclama é bode. E depois esse sacerdote ele pegava esse cordeiro pela pata esquerda e fazia um corte profundo no seu pescoço, e o altar ele tinha mais ou menos 2,48 metros de largura. E depois de seu sangue derramar, aquele sacerdote ele começava a dar 7 voltas com o sangue daquele cordeiro em volta daquele altar ali. E depois de completar 7 voltas, ele pegava uma folha chamada ísopo, que tem o formato de esponja. Ele passava ali naquele sangue com um pedaço de madeira, porque ele não podia encostar no sangue, porque se ele encostasse no sangue, ele profanava todo aquele sacrifício. Ele pegava um pedaço de madeira, depois de aquele ísopo estar encharcado, e ele começava a aspergir, ou também se fala espargir, sobre as pessoas que estavam ali para receber o sacrifício. E era o que Simão Cirineu, ele queria receber. O triunfo dos judeus, o triunfo daquelas pessoas, era receber unicamente uma gota daquele sangue. E todo ano elas estavam ali para receber uma gota da aspersão que o sacerdote ele fazia naquela tradição. E aquilo ali, aquele sangue que era respingado sobre as suas vestes, representava muitas coisas. Representava um ano de proteção, um ano de bênção, um ano de prosperidade, um ano de muitas coisas da parte de Deus. E Simão ele queria receber. E Simão ele estava ali para receber as bênçãos, para levar para a sua casa, para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos. Mas tinha um detalhe também. Na porta do templo existia um sacerdote. Esse sacerdote, ele ficava ali para poder verificar todas as pessoas que iriam entrar no templo. E se por acaso você tivesse com as vestes manchadas, as vestes sujas, você era impedido de entrar no templo. Você tinha que estar com as vestes totalmente limpas. E Simão Cirineu, ele está entrando na porta, indo em direção a Damasco. Mas só que quando Simão Cirineu está caminhando para Damasco para fazer o seu sacrifício com a sua roupa limpa, branca, a palavra de Deus fala aqui que uma grande multidão vem ao contrário de Simão Cirineu, está vindo em direção ao Gólgota. E as vielas eram apertadas. As vielas em Jerusalém é mais ou menos 3 metros de largura. E Simão está indo em direção ao templo. E Jesus está vindo com a multidão em direção ao Gólgota para ser sacrificado. Mas Simão ele não podia se atrasar para o sacrifício. Simão ele não poderia sujar as suas vestes, porque senão ele não entrava no templo. Mas no meio do caminho, Simão vê aquela multidão e talvez ele se encoste na parede. Eu não posso sujar as minhas vestes, eu não posso sujar as minhas roupas. Mas Jesus ele cai aos pés de Simão Cirineu. E um soldado vira para Simão Cirineu e diz: ei, você aí, ajude este homem a carregar a cruz. Mas Simão talvez dissera para ele: olha,
Eu não posso sujar as minhas vestes. Nós estamos acostumados a ver em filme, né? Aquele Simão bonzinho que prontamente vai lá e carrega a cruz. Mas a palavra de Deus fala aqui, que nós lemos aqui, e obrigaram a Simão a carregar a cruz. Simão, ele não queria carregar a cruz. Simão, talvez ele retrucou: olha, eu não posso carregar essa cruz aqui, porque eu não posso sujar as minhas vestes com o sangue desse homem. Eu não vou sujar as minhas vestes com o sangue desse assassino, porque apenas os assassinos tinham morte de cruz. Mas aí o soldado obriga Simão Sirineu a carregar. Talvez o soldado virasse para ele e falasse: olha, ou você carrega essa cruz em nome de Roma, ou você morre. E obrigaram a Simão a carregar a cruz. Sabe de uma coisa, querido, que eu aprendo aqui? Olha, muitas vezes para a minha vida, eu vejo que muitas vezes nós somos obrigados a tantas coisas, querido. Existem vezes que nós olhamos para os gigantes e nós não queremos enfrentar gigantes. Existem vezes que os mares tentam nos cercar e nós temos que andar por sobre as águas, mas nós não queremos andar por sobre as águas. Existem vezes que as muralhas aparecem no nosso caminho, mas nós não queremos derrubar muralhas. Mas eu aprendo que existem coisas na nossa vida que não é uma questão apenas de opção, é uma questão de necessidade. Existem vezes que nós somos obrigados a ter que derrubar muralhas. Existem vezes que nós somos obrigados a ter que passar pelas águas, querido. Existem vezes que nós somos obrigados a ter que carregar a cruz. E a cruz, ela fala sobre isso. A cruz, ela fala sobre renúncia. Simão, ele teve que renunciar à sua vontade para poder carregar a cruz. Senão ele não carregava. Ele teve que renunciar o seu eu. Simão, ele não sabia, querido, mas Simão, ele estava prestes a entrar para a história. Simão, ele não sabia, mas ele estava prestes a mudar a história da sua família. Talvez você não saiba, querido, mas quando você passa por uma grande aflição, uma grande luta, você está prestes a crescer no reino de Deus. E Simão, então, ele vai tomar a cruz. E ele vai se agachar para pegar aquela cruz e seguir até o Gólgota. Um caminho ao contrário do que ele estava fazendo. Eu imagino aquela situação, Simão, ele lamentando: olha, eu estou sujando as minhas vestes, eu não vou poder fazer o sacrifício, eu vim de tão longe, eu andei 1.700 quilômetros para poder chegar em Jerusalém, e agora eu estou sujando as minhas vestes com o sangue desse homem. Mas Simão Sirineu, ele não sabia de quem era aquele sangue. Ah, querido, se Simão Sirineu soubesse de quem era aquele sangue. Simão, ele estava ali para cumprir algo que a lei estabelecia, mas ele estava prestes a ser alcançado pela graça de Deus. Então Simão, ele se agacha para carregar aquela cruz. Eu estava estudando sobre essa palavra, e entra uma história de um historiador. O historiador diz que quando Simão Sirineu, ele se agacha para tomar a cruz, Jesus, ele se apoia com a sua mão direita sobre o ombro de Simão Sirineu. Existia em Jerusalém uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. Eu falei hoje pela manhã. E essa cerimônia Bar Mitzvah, ela era feita por 70 mestres da lei. Uma criança, quando ela fazia de 12 a 14 anos, ela era levada ao templo para ser apresentada. E a cerimônia, ela funcionava da seguinte forma: o mestre da lei, ele perguntava para o jovem: jovem, o que é que está escrito? E ele estava todo Pentateuco. O que é que está escrito em Gênesis capítulo 4, no versículo 5? Jovem, o que é que está escrito em Levítico 20, no versículo 4? Jovem, o que é que está escrito em Êxodo capítulo 10, versículo 8? E o jovem tinha que responder prontamente. Ele não podia gaguejar, ele não podia demorar muito para responder. E se por acaso aquele jovem, ele demorasse a responder, ou ele não soubesse responder, então aquele mestre da lei, ele batia no seu ombro e dizia: menino, teme a Deus, seja fiel a Deus, continue firme no Evangelho, honre a tua família,
e trabalhe, mas você não serve para ser um mestre da lei. E muitos foram rejeitados. Talvez Pedro um dia fosse apresentar, mas Pedro era gago e Pedro não passou. Talvez Bartolomeu um dia fosse apresentar e também não passou. Mas Jesus, ele começou a recrutar todo mundo. Vem, Pedro, eles não te aceitaram, mas eu te aceito. Vinde a mim que eu te farei pescador de homens. Venha, Bartolomeu, venha. Tiago, venha. E agora Jesus, ele coloca a mão no ombro de Simão Sirineu. Simão, talvez as pessoas te rejeitaram, mas eu estou dizendo para você, eu te aceito nesse momento. Venha, Simão. Eu fico olhando, eu estava pesquisando e aquela cruz, ela pesava mais ou menos 120 quilos. Simão, ele foi obrigado a carregar a cruz, sim. Mas aquela cruz, na verdade, ela representava a cruz de Simão Sirineu. Aquilo representava uma parte da sua cruz. E o mais que Simão Sirineu, ele tenha carregado uma cruz pesada, mas não foi Simão Sirineu que pagou o preço. Imagina aquele momento ali. Imagina aquele momento, Simão, ele carregando aquela cruz até o Gólgota. Mas no momento de o cordeiro ser sacrificado, Jesus, ele se oferece como o cordeiro perfeito. Ele fala: olha, Simão, deixa que eu sou o cordeiro que vai se oferecer e vai tirar o pecado do mundo, Simão. Eu sou o cordeiro primogênito, Simão. Mas uma grande coisa eu aprendo aqui com a história de Simão Sirineu. Eu aprendo que todos querem ser participantes da glória de Deus. Todos querem ser participantes das coisas que Deus ele conquistou através da cruz. Mas eu aprendo com Simão Sirineu, mesmo que Simão Sirineu ele não soubesse a importância daquele sangue ali, mesmo que Simão ele não entendesse a importância daquele momento ali. Eu aprendo, querido, que ninguém pode ser um participante da glória de Deus sem antes ser um participante da cruz de Cristo. Todos querem ser participantes da glória de Deus, mas não antes da cruz, não antes de você renunciar, não antes de você deixar o teu eu, não antes de você quebrar os altares que te atrapalha de chegar até a Deus. Ah, se Simão ele soubesse, querido, de quem era aquele sangue. Ah, se nós entendêssemos que todas as vezes que nós estamos indo em direção ao Gólgota, todas as vezes que nós estamos passando por um momento difícil de nossa vida, Deus ele está do nosso lado. Jesus ele estava do lado de Simão o tempo inteiro. Ele não nos abandona em momentos difíceis, mas ele está sempre conosco. Ele está sempre conosco. Em Romanos, no capítulo 16, versículo 13. Se você quiser, você pode abrir aí. Romanos, capítulo 16, versículo 13. Paulo ele vai fazer uma saudação aos missionários de Roma. E lá vai estar um dos filhos de Simão Sirineu como missionário. A vida de Simão Sirineu, ela nunca mais foi a mesma. Eu imagino aquele momento antes de a gente ler essa passagem. Eu fiquei pensando, depois de Jesus ele tomar aquela cruz e se oferecer como sacrifício, Simão estava com as suas vestes sujas de sangue, né? Já não poderia mais fazer o sacrifício, mas ele já havia recebido o sangue do Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo sobre as suas vestes. Ele não sabia que o sacrifício já havia sido feito, mas imagina o Simão ele retornando para casa. Naquela época as notícias elas se espalhavam muito rápido, as pessoas passavam uma para outra. E isso aqui é uma conjecturação minha.
Eu imagino Simão, ele chegando em casa. E lá a sua esposa e seus filhos, curiosos para saber como é que foi o sacrifício. Curiosos para saber se Simão Cirineu, ele havia recebido o sangue do cordeiro sobre as suas vestes. Mas eu imagino a sua esposa virando para Simão Cirineu dizendo: Simão, você está sabendo o que está acontecendo, Simão? O que foi, mulher? Simão, as pessoas estão dizendo lá em Jerusalém que um homem chamado Jesus, ele foi morto, Simão. E que esse Jesus, ele era o próprio Messias. E estão falando também, Simão, que teve um homem que teve o privilégio de carregar a sua cruz. Simão, estão dizendo também que esse Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia. E a vida de Simão, ela nunca mais foi a mesma. E Paulo aqui no capítulo 16, versículo 13, ele vai fazer uma saudação aos missionários de Roma. Ele vai mencionar um dos filhos de Simão Cirineu aqui na carta. E ele vai dizer assim: saudai a Rufo, eleito do Senhor. E saudai a sua mãe também, que tem sido para mim a mãe do meu ministério. A vida da família de Simão foi restaurada, querido. Você pode marcar a tua geração. Você pode marcar a história da tua família. Você pode marcar a história dos seus filhos. Você pode marcar a história da tua igreja. E como você pode marcar a história da sua igreja, da tua família, da tua casa? Sendo um participante da cruz de Cristo. Que Deus, Ele abençoe a todos vocês. Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus Cristo.